Queridos irmãos, é uma alegria podermos nos voltar nesse momento à palavra de Deus e ouvir aquilo que Ele tem preparado para a nossa vida. No final do ano, no último dia do ano, especificamente, dia 31, depois do culto, aqui em nossa igreja, eu e minha família tivemos a alegria de nos encontrar com alguns irmãos nossos aqui da igreja, famílias de nossa igreja, para aquele momento tradicional de passagem de ano. E ao longo do dia eu fiquei meditando numa porção muito pequenina da Escritura. E eu pude compartilhar rapidamente, antes do jantar de final de ano, com os irmãos, alguns irmãos nossos. E, em poucas palavras, destaquei algumas coisas que já estavam no meu coração. Nessa última semana, eu também passei lá em Garanhuns, no IBN, dando aula para os obreiros no CPO, o Centro de Preparação de Obreiros da nossa igreja, que funciona lá no IBN. E lá também eu pude compartilhar com os irmãos a mesma porção bíblica. E ela tem estado no meu coração porque ela, eu creio, diz respeito à maneira como nós devemos viver no mundo e como nós devemos caminhar no dia a dia, na rotina do viver, como nós devemos empreender a vida em nome do Senhor e para o louvor dEle, como nós devemos enfrentar as lutas e as demandas da própria vida. E eu queria compartilhar novamente esse mesmo texto com vocês. Só que agora eu pude parar, no dia de ontem, nós chegamos na sexta-noite, e ontem eu parei e fui novamente ao texto e fui beber da Escritura. E eu queria trazer algo mais esmiuçado, mais amplificado do que aqueles poucos minutos. Então, eu creio que agora nós podemos juntos refletir um pouco mais serenamente, mais pausadamente e desfrutar da riqueza da palavra de Deus. É nesse sentido que eu queria que nós lêssemos um versículo apenas do Eclesiastes, porque esse versículo tem tudo a ver com a maneira como nós devemos nos comportar no viver diário. Eu creio firmemente que, eu já vou falar qual é o versículo, mas eu creio firmemente que a maneira como nós enxergamos a vida, ou melhor, as primeiras motivações que existem dentro do nosso coração vão definir a maneira como nós enxergamos a vida, a maneira como nós lidamos com a vida, a maneira como nós experimentamos da vida. Dependendo dos óculos que nós utilizamos, eles vão nos orientar nessa caminhada. Como nós enxergamos os nossos dias, assim nós faremos de tudo para experimentar deles. A pergunta inicial, reflexiva ao seu coração nessa hora é: o que tem servido de referência para a sua experiência de vida neste mundo? Qual é a sua, como costumamos dizer por aí, né? Qual é a sua cosmovisão? Qual é a sua visão ampla, de cima, a respeito da vida, aqui embaixo? Como é que você enxerga a vida? E como é que você se arregaça as mangas e se prepara para desfrutar dela? Há diversos modos da gente experimentar da vida, dependendo da ideologia política até, dependendo da ideologia filosófica, nós vamos viver de um jeito ou de outro. Nós podemos seguir por caminhos os mais intrincados e talvez outros, dependendo da ótica, caminhos muito suaves e tranquilos. Aquilo que serve de fundamento para as nossas convicções primeiras servirá também
de embasamento para a nossa conduta nesse mundo. Alguém está fazendo a sua cabeça. Alguém está estabelecendo o parâmetro. Alguém está, ou alguma coisa está servindo de régua para você se medir na caminhada da vida. E a sua vida hoje, do jeito que ela se mostra, é, em grande medida, o produto daquilo que tem cativado as suas emoções primeiras, cativado o seu coração, inundado os seus pensamentos, como força motivacional para seguir em frente. O que é que está na base de tudo isso? Porque nós somos chamados pela palavra de Deus a enxergar a vida com os olhos de Deus. E é sobre isso que eu queria pensar com você no versículo 14 do capítulo 7 do livro de Eclesiastes. Eclesiastes 7, 14. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, NVI. Não tem muita diferença, tem uma pequena diferença. Eu creio que ela é mais harmoniosa e mais simples no seu esparramar, né? No conteúdo esparramado que ela traz. Então, diz assim a palavra de Deus, na NVI. Acompanhe a leitura, que diz assim: palavra de Deus para o nosso coração. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. A ótica aqui do escritor do Eclesiastes é que esse aproveitar bem não é aproveitar segundo o curso do próprio coração, segundo as motivações da própria vida e os desejos que brotam diante de coisas boas e brotam sem reservas, sem freios. Não é essa a intenção do escritor. Não é? E quando ele diz aproveite-os bem, ele está pensando também de que, no final, aquele que é leitor desse livro precisa compreender que prestará contas ao Criador. Estará diante de Deus e prestará contas. Então não é uma coisa desenfreada de qualquer jeito. É aproveitar bem mesmo, com discernimento, com equilíbrio, com piedade especialmente. Nós vamos ver isso de maneira mais elaborada. Quando os dias forem bons, diz a palavra de Deus, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considerem uma coisa: Deus fez tanto um quanto o outro. Tanto os dias bons quanto os dias ruins foram feitos, na ótica do escritor do Eclesiastes, pelo mesmo Deus. E Deus fez tanto um quanto o outro para evitar, simplesmente, que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Minha oração tem sido uma só: Senhor, fala ao coração da tua igreja, assim como tens falado ao meu coração e tens me edificado ao longo desses dias, nesse início de ano. Nós que carregamos o desejo de viver um ano na tua presença, ajuda-nos a ouvir tua voz. Dá ao coração da tua igreja essa grande oportunidade e efetivamente aplica ao coração do teu povo a tua palavra, para que o teu povo seja edificado. Você deseja isso? Diga amém. Louvado seja o Senhor. O nome do livro Eclesiastes vem da língua grega, e tanto no grego quanto na versão latina, que deu origem ao português, Eclesiastes, esse termo significa pregador. A palavra Eclesiastes deriva de outra palavra grega, eclésia, assembleia, congregação, ajuntamento, especialmente do povo de Deus, com um propósito de aprender das Escrituras e prestar culto ao seu nome. Tanto a versão grega como a latina tiraram seus títulos do nome hebraico Coelet. Olha que nome bonitinho. Coelet, no hebraico, é Eclesiastes, no grego.
e que significa apenas alguém que chama ou reúne o povo para lhe apresentar uma mensagem. Portanto, Coelete ou Eclesiastes significa a mesma coisa, o pregador. O pregador aqui é Salomão, é o rei de Israel, o rei glorioso entre os reinos da terra, um homem que Deus usou grandemente para abençoar o seu povo e que deixou estampado nessa figura humana muito da riqueza divina e que cativava a atenção e o fascínio de muitos outros reis, de muitas outras nações. Salomão escreveu este livro com o intuito de alertar os seus leitores para que evitassem viver segundo a ótica da sabedoria humana. E isso ele faz a partir de suas próprias experiências. Como todo e qualquer ser humano, Salomão não foi perfeito. Ele foi um grande rei em sabedoria no meio de sua nação Israel, mas foi homem como qualquer homem e cometeu coisas as mais perversas, as mais hediondas, como qualquer homem é capaz de cometer. Assim, Salomão escreve com um único intuito: trazer ao coração do povo, dos seus leitores, este alerta para que eles evitassem viver segundo a mera ótica da sabedoria humana e procurassem viver de acordo com a sabedoria de Deus. O objetivo do livro é apresentar respostas da parte de Deus para as mais importantes e variadas questões da vida humana. Eclesiastes não é um livro pessimista. Eclesiastes não é um livro que retrata um homem meramente em crise. Eclesiastes é um livro revelacional, é um livro como escritura sagrada para o coração do povo de Deus, para instruir aqueles que o leem nos caminhos do Senhor. Como uma clara lembrança de que existe Deus no céu, mas Ele não está desconectado da terra. E o homem não pode simplesmente romper com esse elo de comunhão com as coisas eternas e pensar que tudo vai acontecer às mil maravilhas. O homem necessitará sempre da comunhão com Deus, do relacionamento íntimo com Ele. Para Salomão, o sentido da vida só pode ser encontrado quando as nossas experiências são construídas a partir do relacionamento com o próprio Deus. Do contrário, como ele mesmo faz questão de citar, tudo se torna inútil. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, tudo é perecível, tudo é vazio de valor e sem durabilidade, sem peso de eternidade. Passa rapidamente e se acaba numa terra que não dá esperança. Meu irmão, minha irmã, quando a gente vira o ano, a gente costuma se reunir e abraçar os queridos, e nós desejamos coisas boas. E não fazemos isso simplesmente porque somos crentes em Jesus Cristo. Porque os incrédulos, os ímpios, os homens que não levam Deus a sério, que não querem saber dele, também fazem as mesmas coisas. Se reúnem em família, festejam, comem, bebem e ouvem música muito gostosa, às vezes. E na hora do passar de um ano para outro, há abraços, há festejos, há regozijos, há encontro, e há aquele pensamento positivo, não é? Que seja um ano muito bom para você, para nós, que Deus abençoe, que seja venturoso, tudo de bom. Eu fico pensando se a gente poderia procurar algumas famílias da Bahia, de Minas Gerais, que viraram um ano e tiveram que perder entes queridos, perder bens,
casa, recursos, ir para abrigo. Será que essa palavra caberia bem? Como é que é? E eu fico pensando que às vezes nós assumimos os mesmos trejeitos, assumimos o mesmo formato, e isso acaba revelando um pouco daquilo que permeia no nosso mundo interior, na nossa mente, no nosso coração, e define, em grande medida, a consistência da nossa alma. E às vezes o que está servindo de parâmetro não é Escritura, não é palavra de Deus, não é relacionamento com Ele, não é o transbordamento da fonte celestial, é coisa da nossa própria natureza, do nosso próprio coração. São os nossos desejos, as nossas vontades. Eu queria muito que nós, a partir desse versículo, a partir de hoje, nós rompêssemos definitivamente com esse padrão de coisas, padrão de conduta, e passássemos a enxergar a vida não com os nossos olhos ou com os olhos do próprio coração, como alguns costumam até querer que seja, esquecendo-se que o coração não deve ser o parâmetro para isso, porque o coração é tão corrupto quanto o resto da nossa natureza, perverso, e só Deus para controlá-lo, conhecê-lo e domá-lo. Que nós pudéssemos enxergar a nossa vida, a nossa história a partir dos olhos de Deus, com os olhos de Deus. Obviamente estou pensando nas Escrituras. O que nós podemos aprender da leitura desse texto? Há três coisas que vão se desmembrar em outras tantas, e eu queria trazer para vocês essas três coisas como referências daquilo que nós podemos aprender desse pequeno versículo. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Quando forem maus, ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, e com uma finalidade, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Assim, em primeiro lugar, o que nós podemos aprender desse versículo? Primeiramente, nós aprendemos que a positividade humana não se sustenta diante da realidade da vida. A positividade humana não se sustenta diante da realidade da vida. Nós temos, como já mostramos, a tendência inata de procurar ouvir a voz ilusória do positivismo otimista dos nossos dias. Tudo vai dar certo, tudo vai terminar bem, vitória, vitória, vitória. Contudo, a Bíblia, a palavra do Senhor, apresenta a voz de Deus, que ecoa de maneira contundente e muito firme, nos chamando a uma realidade. Deus não fala fantasiosamente ao nosso coração. Deus fala trazendo o nosso coração à realidade. Deus não está tentando contar uma história da carochinha para nós, uma novela romantizada. Deus nos chama a colocar os pés no chão. E é interessante para mim perceber Deus chamando o seu povo para perto de si, dizendo: ei, eu conheço o coração de vocês, eu sei que vocês têm o interesse de viver bem, de ser feliz, de ter só alegria na vida, mas a vida nesse mundo onde vocês estão não pode acontecer e transcorrer pura e simplesmente debaixo da grande experiência da alegria. Haverá coisas ruins. Deus, portanto, nos chama a essa realidade, afirmando que nesta vida não haverá nunca apenas coisas boas para nós. O mal também existirá. Continuará sendo uma terrível experiência e que sempre nos surpreenderá com o grau de malignidade que ele carrega e para o qual, ao que parece,
nós nunca estaremos preparados para reagir corretamente. O mal nos alcança e nos pega sempre despreparados. Eu fico pensando naquela expressão de Tiago, no capítulo 4. O irmão do Senhor, quando escreveu a sua epístola, no capítulo 4, no versículo 14 e também no 15, veja o que ele diz. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deviam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Vocês não sabem o que vai suceder amanhã. Vocês são como neblina que aparece agora e logo em seguida desaparece. Vocês estão aí presunçosamente traçando os parâmetros todos da sua história terrena, que vão fazer isso, vão viajar, vão negociar, vão viver dessa maneira, vão ganhar muito dinheiro, vão viver muito bem, com saúde, com estabilidade. É assim que vocês estão pensando que a vida vai transcorrer? Vós não sabeis o dia de amanhã. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser. Dá para perceber que Tiago também, assim como Salomão, que viveu quase 1000 anos antes, ao escrever Eclesiastes, de Cristo, 930 anos antes de Cristo, aproximadamente, Eclesiastes foi escrito por Salomão. Tiago, o irmão do Senhor. A diferença de tempo é enorme. Dá para perceber Tiago falando a mesma coisa? Nós precisamos ter uma ótica diferente para conduzir a própria história nesse mundo. Nós precisamos olhar para as nossas experiências terrenas com os olhos de Deus. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo, se Ele nos permitir. Irmãos queridos, não adianta dizer vitória, vitória, vitória. A positividade humana não se sustenta diante da realidade da vida. Não adianta querer o bem. O mal, de maneira intrusa, sempre dará as suas caras e nos pegará sempre de surpresa e despreparados. Mas há uma segunda coisa que nós podemos aprender aqui desse versículo. Nós também podemos aprender que as nossas percepções acerca das nossas experiências de vida nem sempre estão corretas e que nós precisamos, com urgência, refazer o nosso entendimento sobre quem, de fato, dá forma e organiza a nossa história. Nós precisamos refazer as nossas percepções. Nós precisamos urgentemente ter um outro entendimento sobre a maneira como nós estamos enxergando a construção de nossa história. Nós imaginamos que a nossa história ela é dependente dos recursos terrenais. Muitas vezes nós agimos assim. Muitas vezes nós imaginamos que se as coisas estão num fluxo, obviamente esse fluxo não pode ser contido de jeito nenhum. A única possibilidade para nós é sorvê-lo ao máximo, procurando do nosso jeito, a nossa maneira, um caminho de mitigar o peso dessa enxurrada, se ela é ruim, mas ela é inescapável. Meus irmãos, é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Eu sei, as experiências que vão tombando umas sobre as outras, elas trazem para nós sempre essa carga tentadora de nós rompermos com a soberania de Deus e dizermos, não, Deus não está.
é só fruto das contingências humanas. É só fruto das circunstâncias terrenais. É só resultado de acontecimentos neste mundo, próprios de uma vida nesta terra. E é só isso. Eu sei que nós somos tentados a enxergar as coisas desse modo. Eu sei, eu não tenho um coração diferente do seu. Eu sei que é assim. Mas eu sei também, a partir da minha leitura nas Escrituras, que diante desse estado de coisas, há um novo vislumbre. A Bíblia descortina para mim e para o meu coração uma possibilidade diferente de chegar a uma conclusão bem diferente dessa, do natural, do normal, do trivial, do corriqueiro, da rotina humana. Pela Bíblia eu percebo que é possível haver uma guinada. Porque a Bíblia me revela um Deus que está acima das trivialidades humanas. E a quem as nossas trivialidades não afetam. Mas elas são afetadas diretamente por Ele. Como eu já disse, há uma tendência dentro de nós de pensarmos que o bem sempre vem de Deus e o mal sempre vem do diabo ou do sistema mundano no qual nós estamos inseridos. O texto que nós acabamos de ler, o versículo de Eclesiastes aqui, nessa noite, nos diz que Deus é a fonte única de todas as coisas. E eu vou falar novamente para você. E talvez você, com o coração endurecido, me ouve dizendo, esse cara não sabe nada da vida. Eu vou lhe dizer, Deus é a fonte única das experiências da vida. Tudo flui dele. A história não acontece, Deus não permite de qualquer jeito. Deus está assentado no trono do universo e Ele rege com cetro poderosíssimo todo o andamento da vida humana nesse mundo. Nada fugirá ao controle dele, nada poderá escapar ao decreto do seu plano soberano. Deus é o soberano da história. Ela não acontece de qualquer jeito, ela é produto da intervenção desse Deus, que desde a eternidade estabeleceu um parâmetro para as coisas acontecerem. E que não se permite ser pego de surpresa por coisa alguma, nem pela vida, nem pela morte. Notamos, ao ler esse versículo, que a palavra de Deus nos chama a refazer o nosso entendimento acerca da soberania absoluta de Deus sobre a nossa vida. E eu queria que você compreendesse que no exercício de nossa vida cristã, somos cristãos, testemunhamos o nosso amor a Cristo e juramos segui-lo e servi-lo enquanto nós vivemos neste mundo caído, mau, cheio de contradições, de contrastes terríveis, sim, mas nós juramos que somos do Senhor Jesus, somos filhos de Deus no amado. Em Cristo Jesus, fomos refeitos, fomos feitos novas criaturas, fomos transformados, não mais simples criaturas da terra, somos agora também cidadãos dos céus. E como filhos, temos acesso à presença do Pai Celestial. Temos comunhão com as riquezas eternas. Portanto, eu queria que você compreendesse que nessa vida cristã, instaurada por causa da redenção em Jesus, não há espaço para os empreendimentos malignos.
Não estou dizendo que o mal não vem sempre na esteira da caminhada do povo de Deus. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo cegamente, ingenuamente, que o mal não nos tenta e não nos assedia cotidianamente, diariamente, em muitas áreas. Não estou falando que nós não temos aptidão para pecar. Não estou dizendo que a nossa natureza é boazinha. Não estou dizendo que, como cristãos, somos impecáveis. Não estou dizendo que não tropeçamos, não falhamos. Pelo contrário. Mas estou dizendo ao seu coração que na vida cristã, aquela que foi pensada por Deus, na força iluminadora do Espírito Santo e na obra redentora do Filho de Deus, o Cristo, na vida cristã não há espaço para que os empreendimentos malignos prosperem. Deus, escute bem, Deus não disputa espaço com o diabo em nossa vida. Na vida cristã, só há espaço para a manifestação e exaltação do nome do Senhor e de sua vontade soberana. Quem age livremente na vida de qualquer crente é o Senhor. É o Senhor desse crente, desse filho de Deus, dessa filha de Deus. É o Senhor que age, e ninguém mais. Eu fico fascinado quando eu leio o Antigo Testamento. É difícil encontrar destaque para a personalidade de Satanás. Já reparou nisso? O mal está lá, ele aparece. Mas o Antigo Testamento ele tem um foco a partir dos seus personagens. O foco repousa sempre sobre Deus, a pessoa de Deus, o caráter de Deus, as qualidades de Deus, do ser de Deus. Leia a história dos patriarcas, você verá sempre Deus estampado. Por mais que o mal apareça, a figura emblemática que serve de referência para mim no Antigo Testamento é Jó. Todos nós conhecemos a história de Jó. Me diga uma vez em que Jó disse: o diabo está agindo na minha vida. O diabo estava lá? O diabo está na história de Jó? Desde o início. Nós sabemos, nós, os leitores do livro de Jó, percebemos de imediato que houve uma conversa entre Deus e Satanás. Jó não ouviu a conversa. Jó não soube dessa conversa. Jó, quando entra na história, é um homem temente a Deus, um homem de valor diante do Senhor, um homem que amava o Senhor. Só isso. E de repente as coisas começam a sair do eixo. De repente a vida vira de pernas para o ar. De repente a história de dia ensolarado, de praia deliciosa, passa a ser um dia trevoso, de nuvens escuras e sombrias, trazendo nas asas a morte para perto, a doença. Em nenhum momento nós vemos Jó dizer: é o diabo. Ele só tem olhos para Deus. E quando ele fala com a sua mulher, que desvairadamente sugere: olha, amaldiçoa o teu Deus, e morre. Ele diz: Deus não nos deu coisas boas, não nos daria também um mal? Deus! Eu creio que nós precisamos, nos dias atuais, refazer os nossos conceitos sobre quem dá ordem à nossa história, quem dá forma à nossa vida na terra, quem estabelece os parâmetros das nossas experiências, todas. Quem? Se Deus for o Deus dos 90% da sua vida, Ele não é o Deus da Bíblia. Ele não é soberano. E se Ele deixar de ser
absolutamente soberano, dono da sua história, todas as demais qualidades dele estarão na berlinda. E você não poderá ter firmeza em nenhuma delas. Primeira de João, eu quero ler capítulo 5, apenas o versículo 18. 1 de João 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, apontando para Cristo, aquele que nasceu de Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. Eu volto a dizer, Deus não disputa espaço com o diabo em nossa vida. A quem pertence você, meu irmão, minha irmã? Quem é o dono da sua história? Quem é? Por que temer tanto mal? Por que viver aterrorizado por causa do diabo? Por que ter olhos tanto para ele? Por quê? Se existe um Deus que está acima de tudo e de todos, e que já estabeleceu todas as coisas para que elas aconteçam numa dinâmica pré-estabelecida, e que não fugirá 1 milímetro sequer daquilo que Deus quis para a história. Por que tanto desassossego? Por que tanta instabilidade? Por que tanto medo? Por que tanto pavor? Por que tanta insegurança? Por quê? Eu não estou falando para a gente ser translocado e cometer absurdos. Como eu disse lá na leitura, a gente tem que viver bem. A gente não vive de qualquer jeito. A gente não tenta o Senhor, cometendo coisas absurdas em nome dEle, dizendo agora o Senhor que se vire para cuidar. Não, não é assim que a gente vive. Mas que as nossas percepções acerca das nossas experiências de vida nem sempre estão corretas. Isso é verdade. E que nós precisamos, com urgência, refazer o nosso entendimento sobre quem, de fato, dá forma, organiza, estabelece a nossa história. Terceiro lugar, o que nós aprendemos desse versículo? Nós aprendemos também que a finalidade de Deus estabelecer tanto o bem quanto o mal em nosso viver é para nos levar a um ambiente de relacionamento com Ele, no qual nós somos transformados e amadurecidos como seus filhos e filhas. Deus intenta unicamente nos transformar como seus filhos e filhas, para que sejamos mais amadurecidos, filhos melhores, mais obedientes, com uma resposta mais deliberada, com uma motivação mais acertada, mais bem fundamentada, com uma vida que expresse melhor as riquezas do céu e não apenas as feiuras da terra. Uma vida que fale mais do reino do céu do que apenas das riquezas e das coisas desta terra. A finalidade. O texto é muito evidente. Por que é que Deus faz assim? Para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. A pergunta que eu fiz é, por que Deus quis que fosse desse jeito? Por que é que Deus escolheu esse caminho? Por que é que Deus estabeleceu esse contraste contínuo, ininterrupto, constante? Bem e mal, bem e mal. Por que Deus fez isso? Há alguns motivos. Primeiro, para que a fraqueza do homem fique evidente. Deus estabeleceu esse contraste, em primeiro lugar,
para que eu e você reconhecêssemos que nós somos fracos, para que nós não tentemos fazer coisas que estejam além das nossas competências. Reconhecemos a nossa debilidade, a nossa fraqueza, a nossa limitação diante das situações da vida. Com muita sinceridade, nós gostamos de pensar que estamos no controle das coisas, mas isso é uma mera ilusão. Deus, sim, é o soberano absoluto sobre a história. Quando Deus estabelece esse contraste entre bem e mal, continuamente na nossa caminhada de vida terrena, diz aí a Bíblia, para que o homem não descubra coisa alguma, está à frente. E assim o homem reconheça, eu não posso tudo. Eu não controlo tudo, eu não tenho toda a ciência, eu não tenho toda a competência. Segundo lugar, para que, no contraste, se a primeira reação é de reconhecimento da minha pequenez, da minha limitação, da minha fraqueza, Deus faz isso para que também a sua grandeza seja reconhecida e exaltada. O mesmo homem que olha para esses acontecimentos e se vê pequeno, tem, à luz das Escrituras, a chance de reconhecer que existe um Deus grandioso, excelso, majestoso, que está acima, livremente, de todas essas conjunturas que são muito nossas, e que Ele detém o controle de todas elas. Portanto, o homem, então, deve compreender que é a mão da sabedoria divina que sustenta e dirige os seus dias. É a mão de Deus que sabiamente estabelece o curso das suas experiências na terra, meu irmão, minha irmã. Nossa vida não acontece ao sabor do acaso. É sempre o Senhor que está agindo. E Ele pode usar os métodos que Ele quiser, para que a sua ação se efetive e se torne realidade, coisa concreta no nosso dia a dia. Ele pode usar quem Ele quiser, o que Ele quiser, a circunstância que lhe convier, qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, no céu, na terra, onde Ele quiser. O que Ele quiser. Por que Deus faz assim? Por que esse contraste contínuo? Para que a fraqueza do homem fique evidente, mas também para que a grandeza de Deus seja reconhecida e exaltada. Existe um Deus grande diante do homem fraco e debilitado. Um Deus que não entra em crise como nós. Um Deus que está habitando num cosmo, numa ordem perpétua, contínua, e que entra no nosso caos para dar ordem à nossa vida. Mesmo o caos imperando do lado de fora, aí poderá haver paz dentro de nós. Em terceiro lugar, por que Deus faz assim? Por quê? Em terceiro lugar, para que o homem procure viver em completa dependência da força e da providência dele. Para que o homem se veja fraco, debilitado, enxergue em Deus majestade, reconheça que Ele é grande, soberano, poderoso, e então, em terceiro lugar, procure agora viver em completa dependência da força e da providência de Deus. Meu irmão, minha irmã, confie nisso. Deus estabelece o caminho para a nossa vida e nos dá força para trilhá-lo. Nós cantamos isso nesta noite. Um dos cânticos que entoamos diz exatamente isso, que Deus estabelece caminhos e nos dá força para trilhá-los. Deus faz isso, confie nisso.
Se você cantou isso sem perceber, agora o seu coração está sendo confrontado pela palavra de Deus e você está agora tendo a chance de ratificar ao seu coração esta verdade simples, mas contundente, que pode fazer diferença na caminhada de todo dia. Deus é quem estabelece os caminhos para nós. E é Ele quem nos dá força para trilhar cada um deles. E Ele faz uma coisa ainda mais maravilhosa. Ele ainda faz uma promessa para nós. Ele diz assim, não apenas existe o caminho, não apenas existe a força, a motivação correta para você caminhar, mas eu também prometo a você que eu vou ficar com você. Eu vou caminhar com você. Eu estarei com você todos os dias, em cada situação, em cada momento. Não o deixarei. Nunca, nunca o abandonarei. Bendita promessa, deixada como uma grande bandeira para a nossa fé, deixada pelo próprio Cristo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meu irmão, minha irmã, nós temos um Deus interessado, um Deus atento, um Deus que vela e que zela de nós e que nunca nos abandonará. Mostra o caminho, estabelece o caminho, dá força para a caminhada e nos diz, você não caminhará sozinho, eu vou com você até o fim. Por que é que Deus faz isso? Para que nós aprendamos que nós temos uma grande necessidade. A necessidade de não apenas conhecer as coisas eternas, as coisas que estão por vir, mas que nós temos a maior necessidade de conhecer o Deus que pode suprir a nossa vida com todas as riquezas e bênçãos do viver, mas que Ele mesmo é suficiente para aplacar todos os demais desejos que pululam, que proliferam dentro de nós, a cada dia, com coisas menores do que Ele. Deus quer que nós tenhamos como alvo da vida Ele mesmo, a comunhão com Ele, o desfrutar da riqueza de sua glória. Cristo. Uma vez Billy Graham disse que a maior alegria do céu não são as ruas de ouro ou os palácios incrustados com pedras preciosas. A maior riqueza do céu, a maior alegria do céu, disse Billy Graham, é Cristo. É Cristo. Não ande à procura de outras coisas. Não ande à procura de coisas maravilhosas demais para o seu coração. Cristo. Cristo é tudo. Nós não precisamos de mais nada. Por que Deus faz isso? Para que o homem reconheça sua pequenez, sua limitação, sua fraqueza. E imediatamente reconheça que Deus é grande e Ele deve ser exaltado. Mas também para que o homem, olhando para essas duas situações, perceba que ele não precisa de outra coisa senão o próprio Deus. E busque agora viver debaixo da providência dele. Algumas aplicações para a nossa vida. Depois de ouvir tudo isso, o que nós devemos fazer? Eu costumo dizer que sempre, no final de todo sermão, o povo de Deus tem duas possibilidades. O povo de Deus tem a possibilidade de olhar para tudo que foi dito em nome do Senhor e descartar e desprezar e dizer, não é para mim, não é assim, não entendo desse jeito, e está tudo certo, deixa para lá. Que vem o próximo. Ou então o povo de Deus simplesmente ouve e diz, a palavra de Deus é reta. A palavra de Deus deve ser levada a sério. E eu não vou mais viver de qualquer jeito. Mas vou procurar, com os recursos que Deus mesmo supre, viver para o louvor dEle. E aquilo que o Senhor apontar, eu vou mexer na minha vida.
eu vou alterar na minha conduta, eu vou mudar no meu comportamento, porque eu não quero mais viver a partir de mim mesmo e para mim mesmo. Eu quero viver para o meu Deus a partir de sua bênção. O que é então que nós devemos atentar como caminho viável para a vida prática, à luz do que nós acabamos de ouvir? 3 aplicações. Primeira, se as coisas são assim, eu creio que o temor de Deus deve tomar conta do nosso coração, a ponto de nós não vivermos de qualquer jeito, para que nós não desonremos o nome do Senhor em momento algum, tratando a Ele como um ser qualquer, um ser igual, ou um ser menor. Que o temor de Deus tome conta de nossa alma, a ponto de nós não mais tratarmos a Deus de qualquer jeito e até a ponto de duvidar do seu poder, da sua influência sobre a nossa vida. Temor de Deus. Levar Deus a sério. Não viver de qualquer jeito, porque nós vivemos na presença do Senhor. Se Deus está olhando para nós continuamente, nós não podemos viver de qualquer jeito. Temor de Deus. Temor de Deus estabelece parâmetros para o falar, para o fazer, para o viver, para o se relacionar. Vamos nos relacionar, para o relacionar, né? Vamos nos relacionar com o quê? Com quem? Temor de Deus. Temor de Deus. Temor de Deus o coloca em primeiro lugar. É a partir dele, não mais a partir de nós. Deus primeiro, depois nós. Segunda aplicação. Se existe em seu coração, meu irmão ou minha irmã, ouvindo este sermão, um desejo ansioso de tentar controlar tudo na sua vida. Você chegou aqui com esse desejo, com esse sentimento de tentar controlar as coisas. Eu desafio agora a se comprometer com 2 coisas. Primeira, reconheça que esse desejo não vem de Deus, é fruto de sua natureza humana. Seu coração é assim, e o coração de todos nós tem esse perfil. Reconheça, em primeiro lugar, que isso não vem de Deus, mas pode levá-lo a ter uma atitude ofensiva contra Ele. Não vale a pena lutar contra Deus e tentar desocupá-lo do lugar que Ele tem na nossa história de vida, na nossa caminhada de vida. Não tente tirar Deus do lugar dele. Não tente lutar contra Ele. Ele continua sendo o dono da sua história. Não lute contra Deus. Esse desejo ansioso de querer controlar tudo não o levará, senão para o fundo do poço. Deus não vai perder essa guerra. Ele continuará sendo o rei. Ele continuará sendo Deus, Ele continuará sendo o dono, o Senhor absoluto. Você vai perder essa disputa. Não tente ocupar o lugar de Deus na sua caminhada de vida. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Segunda coisa, eu desafio, se existe esse desejo ansioso de tentar controlar tudo no seu viver diário, eu a desafio, minha irmã, a arrepender-se por alimentar esse desejo no seu coração. Eu desafio a quebrantar-se diante do Senhor e humildemente buscar o amparo de sua mão para você viver. Que você busque o amparo da mão de Deus.
que você se esconda embaixo dessas mãos poderosas, que você se abrigue na presença do Senhor, que você encontre refúgio nele, na sua providência, na sua vontade, que você encontre em Deus o suprimento necessário para continuar existindo aqui nesse mundo caído e mau, cheio de contrastes. Tem coisas bonitas e feias, às vezes aos montes, num dia só. Você precisa de Deus. Você sozinho não vai conseguir. Não brinque de Deus. Não assuma o lugar de Deus. Não lute contra Deus. Entregue-se. Entregue-se. Em terceiro lugar, terceira aplicação. Lembre-se, nós somos cristãos, fomos resgatados pela cruz do Calvário. A redenção, a expiação aconteceu sobre nós. Somos novas criaturas e vivemos agora a partir da cruz. Nossa vida está cravada naquela cruz. Portanto, lembre-se que nós, por causa disso, somos chamados a viver pela fé. Somos chamados a viver pela fé. E fé não é apenas crer na existência de Deus, crer que Deus é um só. Não, fé não é apenas isso. Tiago, novamente, no capítulo 2, versículo 19, vai dizer que até os demônios creem que Deus é um só. E tremem de medo, porque não existe esperança para demônio, não existe refúgio, não existe caminhada de fé para a vida dos demônios. Os demônios creem que Deus é um só, que Ele existe, e tremem porque sabem que o que os aguarda é uma dura expectação de juízo eterno. Eles estão perdidos. A fé estabelece esperança para a caminhada. Mas fé tampouco significa simplesmente confiar que Deus está no comando de todas as coisas. Isso também não é fé. Pode participar dela, mas não é exatamente fé. Fé não é simplesmente confiar que Deus está no comando de todas as coisas. Mas eu não tenho vínculo com Ele. Eu não tenho intimidade, eu não tenho relacionamento com Ele. Eu sei que Ele está no controle, eu sei que Ele manda, eu sei que Ele é o Senhor absoluto, eu sei que Ele reina, mas eu não tenho vínculo com Ele, nenhum. Não há vínculo de intimidade, de afetividade, não há relacionamento entre o Deus que comanda e a minha história. Eu sou um eterno rebelde contra Ele. E vivo brigando todos os dias para que Ele cuide da vida dele e do restante do universo e me deixe em paz. Entretanto, pela Bíblia, nós percebemos que a verdadeira fé nos leva a nos entregarmos inteiramente nas mãos do Senhor e nos leva a uma completa atitude de dependência da vontade de Deus e de sua direção para o viver de cada dia. Entrega e dependência. Meu irmão, o chamado para mim e para você é para que nós possamos viver verdadeiramente os nossos dias aqui pela fé. Pela fé. Entregando a nossa vida e dependendo exclusivamente da vontade, da direção do Senhor, em todo o tempo, de qualquer maneira, em qualquer tempo, em qualquer situação. Meu desejo é que você, ao ouvir essas coisas, não alimente mais aquela ênfase positivista, otimista, que está aí presente no mundo. Que você não seja mais um no meio da multidão, carregando o nome de crente, de cristão, que você não seja mais um, mas que você seja algo diferente, para que alguém veja a luz do céu brilhando sobre você. Que a sua vida fale do seu Deus, fale quem Ele é de fato, que a sua história demonstre que a sua vida está estabelecida na cruz,
a partir de lá. E que a sua fé está ancorada no sacrifício expiatório de Jesus. Você vive de fato pela fé. Que Deus o ajude, que Deus o abençoe, que Deus o livre de tropeços. E que se porventura isso acontecer, você tropeçar, que você não fique prostrado, mas que o Senhor o sustente com sua mão e o ponha de pé. Porque a fé escancara diante de nós um caminho esperançoso de mudança, de transformação, de vida real. Que Deus nos ajude. Amém.